É difícil para um padre, eu tenho 7 anos de padre, é difícil para um padre abrir o jogo, que ele seja também um ser humano e por essa razão precise aprender a perdoar. O perdão que eu tive que aprender a dar foi o perdão a ninguém mais do que o meu próprio pai. Minha mãe ficou grávida lá na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo, uma cidade pequena, uma cidade onde a agricultura, ela é, sem sombra de dúvidas, o grande carro-chefe da produção do local. Por isso, meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora, ambos trabalhando na roça. Quando minha mãe ficou grávida, eu já era o 4º filho, o filho caçula. Minha mãe chegou para o meu pai em meados de 25 de julho, que era o aniversário dela, e disse assim: meu amor, amanhã é meu aniversário. O que você vai me dar de presente? Meu pai, alcoolizado, porque desde os 9 anos de idade, ele sempre usou muito de consumir o álcool. Desde os 9 anos tomava pinga, desde os 9 anos. E tomava pinga com o próprio pai. Meu pai alcoolizado deu um grande chute na barriga da minha mãe. E quem diz que a rejeição ela não seja sentida ali, está muito enganado. Bom, eu considero que ali tenha sido a primeira rejeição. Eu cresci vendo sempre a minha mãe como a protagonista. Me recordo de minha mãe chegando da roça com o braço todo roxo, toda machucada, por ter que carregar caminhão, por ter que fazer um trabalho que é trabalho de homem, enquanto que meu pai chegava muito mais cedo que a minha mãe. Minha mãe chegava às 8, 9 da noite. Meu pai, desde as 2 da tarde, já estava em casa, bêbado. Sempre bêbado. Sempre bêbado. Minha mãe chegou e disse: meu filho, cadê seu pai? Mãe, não sei, não veio hoje ainda não. E ela saiu, eu fiquei assistindo. E depois minha mãe voltou e disse assim: meu filho, seu pai deve estar caído no meio do campo. Era muito escuro, sem iluminação. Como a senhora sabe disso, mãe? Ela disse: não, eu espiei e vi um vulto no meio do campo. Eu acho que ele está lá. Tem um bar na frente. Se eu entrar nesse horário no campo, no escuro, vão falar de mim como uma mulher casada. Então você vai comigo para a gente entrar. Naquela noite ia gear, e de fato geou. Era muito frio. E nós entramos. Eu me lembro que quando a gente chegou no meio do campo, ali estava meu pai deitado naquela poça de água. Se minha mãe não tivesse sido tocada por Deus naquele dia, meu pai tinha morrido congelado. Então minha mãe pegou meu pai de um lado, eu peguei meu pai do outro lado, voltamos para casa e bem na hora que nós estávamos passando pela frente da escola, o sinal ele foi dado para que os alunos saíssem da sala. Então eu encontrei todo mundo saindo da aula à noite e as pessoas olhavam e na minha cabeça de criança aquilo me envergonhava muito. Eu chegava a dizer: mãe, por que a senhora não separa do pai? Porque a paz para mim seria ficar com a minha mãe sozinha, sem meu pai. E outras vezes eu chegava a dizer assim: tomara que meu pai morra antes que a minha mãe, porque é muito sofrimento. Quando eu estava na escola, que os meninos todos estavam ali
esperando seu pai, esperando sua mãe. Quando eu olhava para o relógio e via que estava acabando a aula, o meu maior medo era do meu pai vir me buscar. Porque se ele viesse me buscar, ele viria me buscar bêbado. E eu não queria ver os outros falando do meu pai. Eu não queria ver os outros fazendo chacota com meu pai, porque aquilo sempre gerava preocupação. E era muito constante encontrar o pai bêbado. Então, quando ele vinha me buscar, eu falava, benção, pai, e saía correndo, saía disparado. Eu ia na frente, ele ia atrás, porque eu não queria ir junto, justamente porque a figura paterna, ela sempre me envergonhou, e me envergonhou muito, bastante. E eu não convivia bem com isso, de jeito nenhum, porque eu pensava, meu Deus, que ser humano que sou eu. Ia para a igreja, mas não conseguia amar o meu próprio pai. Quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu sempre tive muita vontade de ser padre, desde criança, na verdade, desde criança. E aquela situação em casa, ela foi uma situação muito pesada para mim, eu não tinha paz no coração. E um dia eu pensei comigo assim, que ser humano sou eu, que não consigo amar o próprio pai, como que eu posso dizer que sou um homem de Deus? Com 12 anos dizer um homem de Deus? Sim, porque eu sempre fui muito precoce, desde pequenininho eu queria ser padre, desde cedo meu sonho era ser sacerdote, então eu já era uma pessoa de Deus aos 12 anos, já era um homem de Deus aos 12 anos. Só que veja o que é a falta do perdão. Com 12 anos eu me lembro que eu resolvi fugir de casa. Falei, eu não aguento mais isso não aguento mais essa situação, eu não vejo possibilidades de ser feliz, não sabia que existia seminário menor. Falei, se eu for entrar no seminário só com 18 anos, eu tenho 12. Então eu tomei um ônibus, fui do bairro que eu morava até a cidade. Quando chegou na cidade, eu, desesperado, falei, para onde que eu vou? Contando o dinheiro no bolso, o pouco dinheiro que eu tinha, que era o dinheiro que meu pai mesmo me dava, pouquinho, moedinhas, mas dava para pagar a passagem. Eu entrei no próximo ônibus que chegou e fui embora, com 12 anos. Olha a cabeça, o que minha mãe diria? O que meu pai diria? E eu fui parar numa cidade vizinha chamada São Roque. Quando eu entrei lá, entrei na capela de Santíssimo e falei para Jesus, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Me suicidar? Não tenho coragem? O que eu vou fazer da minha vida? Jesus, me ajuda. E naquele mesmo momento eu senti que Jesus tocava no meu coração e falava que Ele tinha algo para mim, que eu devia confiar nele. Pasme você. Eu saí dali e voltei para minha casa e eu só entrei naquela igreja novamente 10 anos depois como sacerdote, porque na mesma igreja que eu entrei pensando em me matar, foi a igreja que eu voltei para celebrar a missa. Eu fui ordenado padre e eu fui mandado para aquela igreja. E eu iniciei minha formação, comecei a pensar assim, não, tenho que honrar meu pai, que ele precisar de mim, eu vou fazer por ele. Meu pai precisou de médico durante o tempo de seminário, eu lembro que eu corria atrás. E assim foi durante todo o tempo de seminário. Sempre eu fazendo por ele, mas não pensando no que eu sentia, porque pensar no que eu sentia me fazia muito mal. Com 15 anos eu descobri que existia um seminário menor, seminário camiliano. Tenho muito amor pelos camilianos ainda hoje.
E eu fui para o Seminário São Camilo, lá em Curitiba. Eu, distante do meu pai, eu não ficava pensando todos os dias nisso que eu sentia. Quando me tornei sacerdote, foi dia 23 de fevereiro do ano de 2013, meu pai estava lá, porque eu sempre levei ele. As pessoas não sabiam, as pessoas até perguntavam, padre, ou diácono na época, ou até Márcio como seminarista, por que você não fala muito do seu pai? Eu sempre falei, não, meu pai é meio tímido, reservadinho, nunca abri isso, nunca disse nada, era um sentimento interno. Estou abrindo a podridão dele nesse testemunho, justamente porque Deus agiu, mas era interno. Quando eu me tornei padre, a minha mãe, ela sempre muito presente, muito ativa. E o meu pai também, ele ia na ordenação, ele foi na ordenação. Nos meus aniversários ele ia, nas paróquias que eu estava ele ia. Meu pai sempre foi muito simples e sempre estava lá, do jeitinho dele. O pessoal já percebia muito diferente da minha mãe, mas ele estava lá. Quando era o Dia dos Pais, eu ligava para o meu pai e eu, se ele atendia, eu falava, pai, eu te amo, feliz Dia dos Pais, o Senhor é tudo na minha vida, fica com Deus porque eu tenho uma missa para rezar, fica com Deus porque eu tenho um velório, uma pessoa para atender. A alegria maior era quando eu ligava e ele não estava em casa. Eu falava, mãe, pai tá aí? Não, não tá. Eu falava, mãe, fala para ele que eu liguei, desejei feliz Dia dos Pais, que eu amo muito, que ele é o amor da minha vida. Claro que era uma forma de fugir, uma forma de fugir. E eu coloquei na patena, na minha patena de ordenação, que é onde a gente coloca a hóstia grande, que depois é consagrada, se transforma o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei o nome da minha mãe e sempre eu pedia pela minha mãe e coloquei o nome do meu pai. E eu pedia para o meu pai em cada missa e para mim eu pedia a graça do perdão, a libertação do alcoolismo e o perdão. Era isso que eu sempre pedia. Teve vezes que eu cheguei a abrir para minha mãe e também para uma das minhas irmãs, eu cheguei a dizer, olha, eu não consigo amar o pai. Eu queria mudar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu participei de um retiro, e um retiro muito profundo, muito profundo. E esse retiro, ele sucedeu a uma formação que eu tive de coaching também. Fiz uma formação de coaching, ligando coaching e espiritualidade. E quando eu estava com o coração aberto, visitando a minha história, visitando o passado, e eu realizei esse retiro, o Espírito Santo me fez visitar uma área da minha vida muito difícil, que foi tudo isso que eu falei para vocês. E eu digo uma coisa, Deus me concedeu uma graça, a visita à dor. E dói muito quando a gente visita a nossa dor. Doeu demais sentir de novo o que eu havia sentido e que nunca gostaria de ter sentido na vida. Mas depois que eu senti tudo isso de novo, do mesmo jeito que eu lhes falei, só que agora eu falo já diferente, porque consegui a graça do perdão, mas naquela época não. E sentir tudo aquilo me deu muita raiva, muita raiva. E eu questionava por que meu pai, ele tinha sido assim comigo, eu
havia pedido para vir no mundo, por que ele tinha sido daquele jeito comigo? Só que Deus, Ele não me fez visitar tudo isso só para sentir de novo, para ficar um ressentido eternamente. Deus não quer isso da gente. Deus não quer que sejamos ressentidos, não. Deus me fez visitar isso para que eu pudesse ressignificar isso. Olha a palavra. Ressignificação. Quando a gente olha com os nossos olhos simplesmente, nossa visão é muito limitada. A gente só olha o nosso lado. Mas quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente consegue enxergar além. E eu consigo enxergar muita coisa. Que meu pai, ele sempre teve muita dificuldade para falar. Eu sempre tive uma boa dicção. Meu pai sempre teve uma péssima dicção. Eu nunca me preocupei, desde criancinha, de falar diante das pessoas. Com 6 anos eu fazia discurso em comício eleitoral, desde criança. Meu pai não se sente nem bem de falar na frente de uma pessoa. E eu comecei a perceber que meu pai, todas as vezes que ele vai falar, costumeiramente ele coloca o braço na frente da boca, porque a vergonha dele é muito grande. E ele fala sempre com o braço na boca, cheio de vergonha, muita vergonha. Eu percebi que meu pai não foi sozinho para a cachaça. Aos 9 anos, alguém o apresentou, a pinga. E a partir dali, ele foi se tornando escravo desse vício. Eu percebi que quando meu pai tomava a pinga, ele ficava mais solto. A timidez diminuía. E ele foi se escondendo disso. Ou melhor, se escondendo dentro disso. Eu percebi que o jeito do meu pai amar sempre foi diferente. Ele nunca foi capaz de dizer, Marcinho, eu te amo. Mas também, todas as vezes que ele saía para a rua, ele trazia 2 balas e me dava. Era uma forma de dizer eu te amo e até hoje ele faz isso ainda lá em casa. Ressignificação. Eu percebi que meu pai sempre me amou, mas o jeito de amar sempre foi diferente. Eu percebi que na vida eu fui vítima de um pai alcoólatra. Mas o meu pai não foi culpado. Meu pai sempre foi coitado por terem apresentado para ele um vício que, por boa parte da vida dele, o destruiu completamente, fazendo perder tantas coisas como perdeu. Caí muito em choro quando aconteceu isso, gente. Eu nunca imaginei. Eu já estava preparado para enterrar meu pai sem sentir dor. Parece forte um padre dizer isso, né? Estou abrindo meu coração para você. E você sabe que depois que o Espírito realizou isso, eu não passo um dia sequer sem olhar para o céu e dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por abrir os meus olhos a tempo. Eu saí daquele retiro, tudo o que eu queria era encontrar meu pai. E eu queria encontrar meu pai como eu nunca tinha encontrado antes. E quando eu encontrei meu pai, de uma forma diferente, não foi como era nas ligações, não, mas de uma forma diferente, eu olhei para ele e eu disse, pai, preciso falar com o senhor.
Ele ficou assustado. Levei ele para um cantinho e disse: pai, o senhor não precisa dizer nada. Eu só quero te pedir perdão. Perdão por tudo. Perdão se um dia eu te magoei, pai. E dizer para o Senhor do fundo do meu coração: eu te amo. E a minha humildade, simplicidade, eu aprendi com o Senhor. E tem muitas outras coisas boas que o Senhor me ensinou. E quero te dizer uma coisa, pai. O Senhor tem 69 anos. E eu prometo para o Senhor que de hoje em diante eu vou fazer de tudo para ser o filho que mais te dê orgulho. Eu vou cuidar do Senhor. Eu vou fazer de tudo para que o Senhor encha a sua boca para dizer: todos me amam, mas Ele é o que mais mostra isso para mim. Ele chorou, aquele senhorzinho simples de 70 anos, e eu digo para você, 2018 foi o primeiro Dia dos Pais que eu tive na minha vida. E tudo mudou. 28 de junho foi aniversário dele. Foi o primeiro aniversário que eu comemorei com 70 anos. E eu digo uma coisa para você: antes tarde do que nunca, porque graças a Deus, hoje eu curto cada dia do meu pai. Cada dia. Ah, quer saber do melhor? Deus não faz nada pela metade, né? Pois bem, meu pai também está liberto do vício do álcool, para a glória de Deus. Esse é o meu testemunho. Testemunho de um padre que, antes de tudo, é um ser humano.